Olá, eu sou Gisela Sampaio, uma das coautoras do volume 4 da nossa coleção Fundamentos do Direito Civil, volume de responsabilidade civil. O problema prático a examinado diz respeito ao capítulo 3 do nosso volume de responsabilidade civil. A questão que se coloca é se, na responsabilidade contratual, os lucros cessantes se confundem com o chamado interesse positivo do credor. Na responsabilidade contratual, o dano patrimonial causado ao credor pelo inadimplemento absoluto ou pela mora pode ser calculado de duas formas diversas, com base no interesse positivo ou no interesse negativo do credor. O interesse positivo, que também é conhecido como interesse de cumprimento, consiste naquela indenização que tem por objetivo colocar o credor prejudicado pelo descumprimento na mesma situação que estaria se o contrato tivesse sido realmente cumprido. Trata-se, como explica a doutrina, do interesse no cumprimento, consubstanciado no dano surgido em razão do não cumprimento da obrigação, na vantagem proveniente do contrato, na mais-valia que aproveita o contratante. Já a expressão interesse negativo alude, ao contrário, àquela indenização que pretende colocar o lesado na mesma situação que ele estaria se ele sequer tivesse firmado o contrato que fora descumprido. No que diz respeito ao interesse positivo, admite-se com certa tranquilidade que sua composição abarca tanto os lucros cessantes, mas nesse âmbito... No que diz respeito ao interesse positivo, admite-se com certa tranquilidade que sua composição abarca os lucros cessantes. Mas nesse âmbito é preciso cautela, porque nem sempre o prejudicado pelo descumprimento faz jus de fato a essa faceta do dano patrimonial. Na grande maioria das vezes, a indenização pelo interesse positivo englobará os lucros cessantes, isto é, o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar com aquele específico negócio. Mas nem sempre isso ocorre e é preciso ter cuidado. Os danos emergentes também podem compor o conceito. Por exemplo, as despesas decorrentes do inadimplemento da obrigação, custos com advogado, etc. Afinal de contas, as facetas do dano patrimonial, lucros cessantes e danos emergentes, não se confundem com os conceitos de interesse positivo e negativo. Não só de lucros cessantes é composto o interesse positivo, assim como também o interesse negativo não se resume a danos emergentes. A composição do interesse positivo não suscita tantas dúvidas quanto a do interesse negativo, em que se discute, aí sim, de uma forma muito mais intensa, se os lucros cessantes e outras verbas teriam ou não lugar. A composição do interesse negativo, tal qual do interesse positivo, também é formada pelas duas facetas do dano patrimonial, dano emergente e lucro cessante. Mas o lucro cessante aqui não é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar com aquele negócio em particular que fora descumprido, mas sim o que ele deixou de auferir por ter celebrado tal contrato. Isto é, o que ele ganharia se tivesse, por exemplo, dado continuidade a um outro negócio já em curso, interrompido. Ou então, com o próprio investimento financeiro do capital, por exemplo. Os prejuízos indenizados a título de interesse negativo podem traduzir-se, como já asseverava o professor Antônio Chaves, numa diminuição patrimonial positiva. As quantias despendidas, por exemplo, ou na frustração de um lucro provável, com o que teria resultado da celebração de outro contrato que só por intervir aquele deixou de se celebrar. Na sequência dessa explicação, o autor se propõe, então, a formular exemplos de interesse negativo que, a seu ver, compreenderiam também lucros cessantes. Motorista de praça, retido por engano, o hoteleiro a quem fizeram erroneamente reservar quartos, poderia não ter sofrido qualquer perda positiva. Mas se ambos, em consequência desse fato, rejeitaram outra ocasião que se lhes oferecia de ver utilizado seu veículo ou seus quartos, a situação para eles equivale a uma perda em dinheiro. Seria, então, na opinião do professor Antônio Chaves, abre aspas, excesso de rigorismo não reconhecer lucro cessante no interesse negativo. No entanto, se é assim, então o interesse negativo poderia alcançar cifras bastante expressivas, tão mais elevadas a rigor do que o próprio interesse positivo, o que ocorreria, por exemplo, quando o contrato descumprido assegurava ao credor, prejudicado pelo inadimplemento, vantagens menores do que as que deixara de oferir em razão de um outro negócio encerrado para que se pudesse se dedicar ao primeiro. Essa, contudo, não pode ser a regra. Na generalidade dos casos, o interesse negativo será inferior ao interesse positivo. Há ordenamentos que dispõem expressamente que a pretensão de indenização do interesse negativo
em algumas hipóteses, não pode exceder o interesse que o prejudicado teria tido no cumprimento do negócio. Pretende-se, com isso, evitar que o prejudicado, pela ruptura injustificada das tratativas ou pelo vício que maculou o contrato, fique em melhor situação com a impugnação do negócio do que com o seu cumprimento. Mas esse não é o caso do Brasil, onde não existe uma limitação expressa. Também não é o caso de Portugal, embora nem por isso parte da doutrina deixe de salientar que o interesse negativo não pode exceder o interesse positivo, como fazia, por exemplo, o professor Adriano Vaz Serra. De fato, ainda que não exista no Brasil norma nesse sentido, deve-se reconhecer que esse raciocínio tem algum fundamento. Se o contrato em curso garantir um lucro de 1.000, o credor prejudicado pelo descumprimento não poderá pleitear cumulativamente com o pedido de resolução 1.000 de indenização sem qualquer outra consideração. Ele precisará provar, no mínimo, que outras boas ocasiões de negociar se lhe apresentaram, perda de uma chance, por exemplo, ou que, por conta deste contrato, interrompera outro negócio já em curso, caso em que ele teria aí direito a um lucro cessante, na grande maioria das vezes inferior àquele proveniente do negócio fracassado, mas que, eventualmente, até poderia alcançar o mesmo valor ou ultrapassar. De fato, boa parte da doutrina brasileira, e a nosso ver com razão, não aceita a referida limitação e admite que o interesse negativo pode até ultrapassar o positivo, embora não seja o que normalmente acontece. Desde que devidamente demonstrado em toda a sua extensão, ligado que esteja por um nexo causal direto e imediato, o dano deverá ser reparado na sua integralidade. Afinal, a responsabilidade civil rege-se pelo princípio da reparação integral. Não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a nossa obra. Na nossa casoteca, vocês encontrarão alguns acordos que tratam desse problema.